O presidente dos Estados Unidos disse hoje que não vai mais implementar tarifas universais de importação, né, que é uma das principais promessas da campanha republicana, e afirmou que os Estados Unidos vão trabalhar com um modelo de reciprocidade nas taxas comerciais. Veja na reportagem de Mariana Jangiacomo. Donald Trump prometeu apresentar os detalhes da nova política comercial dos Estados Unidos no início da semana que vem. Mas numa coletiva ao lado do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, Trump apontou que as diretrizes devem funcionar como um espelho às práticas adotadas pelos parceiros. Qualquer país que cobre tarifas para produtos fabricados nos Estados Unidos pagaria exatamente a mesma taxa para vender aos americanos. A proposta contradiz uma outra promessa de Trump, que dizia durante a campanha Casa Branca que implementaria uma tarifa horizontal com o objetivo de reindustrializar o país. Agora, a meta seria diminuir o déficit da balança comercial americana, que acumulou um saldo negativo de quase $1 trilhão no ano passado. Very reciprocal, because I think that's the only fair way to do it. That way, nobody's hurt. They charge us, we charge them. It's the same thing, and I seem to be going in that line as opposed to a flat fee tariff. As tarifas de importação se tornaram o centro da política americana nos últimos dias. Trump anunciou barreiras alfandegárias contra México e Canadá, dois dos maiores aliados da Casa Branca, e depois voltou atrás, adiando a implementação do imposto. A promessa das tarifas trouxe incerteza ao mercado e levantou a ameaça de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e todos os países que possam ser impactados pelo imposto. O risco é que as cadeias globais de produção percam espaço e que as maiores economias do mundo fiquem cada vez mais isoladas. A incerteza fez com que os 3 principais indicadores do mercado de ações dos Estados Unidos recuassem nesta sexta-feira. Também contribuiu para o resultado a divulgação do balanço do mercado de trabalho em janeiro. A economia dos Estados Unidos gerou 143 mil novas vagas no mês, um resultado positivo, mas que representa menos da metade do volume de vagas criadas em dezembro. Guaranis, como você avalia nosso nível de proteção quanto a essa era Trump? O Brasil tem um nível de proteção muito alto, né? Nós temos tarifas de importação em um nível alto. Acho que o Brasil é considerado um país com economia até um pouco mais fechada do que a média dos outros países, justamente pelo uso que nós temos da nossa política comercial. Há motivos para isso, né? Nós temos também um sistema tributário muito complexo, uma dificuldade das empresas competirem de igual para igual com empresas de outros países muito grande. Essa discussão eu enfrentei diversas vezes entre o Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Fazenda sempre querendo abrir, liberar, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio querendo proteger. Mas por que proteger? Porque sabe que o sistema tributário é complexo e aí as empresas não conseguem competir. Então, como é que a gente consegue avançar nas duas coisas, né? Estamos no caminho de uma reforma tributária que pode nos gerar uma menor complexidade, uma carga tributária mais baixa e melhorar as nossas condições de competitividade. Mas é um caminho longo, né? Como é que a gente compatibiliza, né? Sempre defendi que é importante que a gente tenha uma redução do nível de tarifa de importação até para pressionar o nosso sistema tributário aí melhorando. A gente já fez experiências disso mais isoladas em aviação, por exemplo, fomos liberando aos poucos, isso nos ajudou a abrir a parte do transporte aéreo. No resto da economia também é um efeito. As nossas tarifas já são altas e às vezes a diferença entre o nível de proteção adequada fica muito grande. Tarifas passam às vezes de 13% para 20% em algumas decisões. Isso acaba gerando uma proteção elevada, né? Nessa visão que o Trump tem, a gente tem que observar os próximos passos, mas podemos ser um alvo por termos tarifas, às vezes, que são um pouco discrepantes do que são as praticadas pelos americanos contra os nossos produtos, né? É isso que ele está mirando, né? Temos que lembrar que o Trump, ele primeiro bate para depois começar a negociar, né? Ele não ameaça, ele bota a arma na mesa e realmente já começa a medida dele, para depois fazer o país correr atrás, né? Vamos ver para onde vamos. Eu acho que ainda temos que aguardar os próximos instantes aí dessa estratégia do Trump. Lorival, você vê que o próximo passo do Trump, ele começou com o México e Canadá, que não são os países vizinhos ali, mas principalmente nessas falas de hoje, nas de ontem, ele já começa a mirar um pouco União Europeia, BRICS, né? Seria o próximo passo dele? Sem dúvida. Acho que vai se espalhar, né? Quando ele ele tirou o foco geopolítico e político, né? As exigências que ele estava fazendo para o Canadá, México e China eram de uma natureza diferente da questão comercial, né?
No caso de Canadá e México era imigração, fentanil. No caso da China também estava muito focado no fentanil, né? E agora ele está tendo um foco mais estritamente comercial. Então aí ele tem muitos alvos possíveis. O Brasil tem uma tarifa média de 13%. A da OCDE é média menos de 4%. Então, o Brasil vai ser provavelmente um alvo prioritário. Na verdade, a visão do Trump é bastante equivocada economicamente, porque, de fato, as tarifas baixas, elas beneficiam o país que adota as tarifas baixas. Por quê? Porque elas permitem uma competição, né? Ela permite inovação dentro do país e permite que países que produzem coisas melhores e mais baratas vendam para o seu país, né? Então, com isso, essa é parte das razões da prosperidade, do alto poder de consumo dos americanos, e é também parte do porquê o dólar é forte. Parte da dominância do dólar se deve ao déficit comercial dos Estados Unidos, porque os parceiros comerciais dos Estados Unidos, esse excedente que eles têm no comércio se transforma em moeda forte, que é o dólar. Cria reservas do dólar, aumenta a demanda do dólar e isso barateia as importações para os americanos. O Trump tem um fetiche em relação à indústria, como se o único emprego bom, digno, fosse o emprego industrial. Isso é uma visão ultrapassada. Aqui no Brasil também existe essa visão e a gente tem um presidente que vem da indústria, que foi um empregado na indústria. A gente há décadas adota tarifas altas com a esperança de uma substituição de importações que nunca aconteceu. E enquanto a gente faz isso, a nossa própria indústria e todos os outros setores da economia não têm acesso a computadores, a equipamentos avançados, porque são caros demais por causa dessas tarifas. Então, em vez de isso ajudar na inovação, isso atrapalha na nossa inovação, além de ser um desestímulo. Por que o empresário vai investir em inovação se ele tem uma proteção tarifária? Então, é uma política absolutamente equivocada. O que o Trump está fazendo será ruim para os próprios objetivos dele, vai gerar inflação, vai piorar o poder de compra dos americanos, vai afetar a prosperidade e a própria capacidade de inovação, ainda mais combinada com a política de imigração dele, que desestimula pessoas que têm formação, têm capacidade técnica para migrar para os Estados Unidos, que olham para a forma como os imigrantes estão sendo tratados e mesmo que o visto H-1B seja mantido, há uma clara percepção de hostilidade em relação aos estrangeiros nos Estados Unidos. Jussara, e o governo está lendo como esse jogo? Olha, como próprio disse o presidente Lula nessa semana, como bravatas. Mas isso, Caio, o que o governo brasileiro tem tentado é sair da mira do Trump nesse primeiro momento. É importante destacar que até agora o único contato com o Brasil é por meio das notas diplomáticas. Não há um contato direto de mais alto nível. Tem a embaixada no Brasil em Washington, que busca uma aproximação, né, um contato, aquele trabalho de embaixada normal, natural, mas não há nenhum contato de alto nível. E conversando aqui nos bastidores da diplomacia brasileira, o que me dizem que é até melhor que isso, que não venha um contato, que não há pressa para um relacionamento imediato, justamente para esperar passar essa onda de bravatas, deixar ali Trump atirar ali para os seus alvos preferenciais, mas esperar um tempo a mais até, enfim, Trump resolver essas primeiras questões. Isso é um ponto. Agora, importante dizer que o Brasil, aqui a presidência brasileira tem dito que é o seguinte, tem insistido na questão da reciprocidade e o presidente Lula disse que o BRICS, né, não tem do que se preocupar. E aí, por que o Lorival disse, o Brasil vai se tornar um alvo aqui prioritário? Esse ano o Brasil recebe a cúpula do BRICS. Então, é um tema que, obviamente, vai permear ao longo desse ano. O que eu entendo aqui, da minha percepção com os diplomatas, é que é um tempo de
entender melhor esse estilo de negociar de Trump. E outra coisa que eles dizem, é preciso esperar o Trump, além dos factoides, além das falácias, além do que ele tem discursado, é preciso esperar os fatos. Então, a ordem tem sido cautela para entender melhor esse cenário, mas sabem também, de algum modo, que em algum momento o Brasil pode entrar numa rota de colisão com o Trump. Ô Guaranis, eu ouvi também essa semana muito em Brasília, quase que uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, em relação a nós virarmos um alvo do Trump, porque na percepção deles, isso eu ouvi tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty, o Brasil atua em déficit, né, comercial em relação aos Estados Unidos historicamente. Então me pareceu que se for um alvo, não seria um alvo nesta largada. Você concorda com essa leitura? Eu concordo que talvez não estejamos na prioridade, né, Caio? A gente, como você mesmo colocou, nós somos deficitários em comércio com os Estados Unidos, quando a gente compara, né, o mercado contra o mercado. Mas, obviamente, há uma discrepância muito grande entre tarifas praticadas de um lado e de outro, né? E aí pode vir. Eu acho que não seria a prioridade do Trump, ele está atacando coisas maiores, coisas mais próximas, ou coisas que ele tem outras coisas para negociar, né? Vai negociar com o México imigração, tráfico de drogas, e aí está discutindo com a tarifa de importação. A gente, aparentemente, não tem nenhuma outra pauta para discutir com os Estados Unidos agora, né? Mas não significa que, do ponto de vista tarifário, não teria onde buscar, né? Tem uma questão antiga de etanol, por exemplo, em que há sempre uma reclamação do governo americano contra as tarifas de etanol que foram colocadas aqui, contra a tarifa do etanol americano. Isso pode ser um dos pontos de alvo, por exemplo. E eu acho que o Lorival colocou bem, a gente tem uma diferença muito grande em relação ao resto, a média dos países envolvidos no nosso grau de proteção. Entre 13 e 4, a gente poderia ter um espaço para reduzir e manter um nível de proteção. Eu acho que esse talvez seja o espaço ainda de discussão. Lembrando, também concordando com o que ele colocou, como uma abertura comercial, redução de tarifas de importação é importante para o próprio industrial brasileiro, porque melhora e barateia o preço do insumo dele, né? Bens de TI, bens de capital, é uma discussão antiga da gente tentar fazer uma redução do nível de proteção no Brasil, são insumos importantíssimos para a nossa indústria, isso beneficia a indústria inteira. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Ô Lorival, agora o Trump sendo quem é, né? Um empresário bem-sucedido, de certa maneira, as leituras todas, as análises predominantes são de que todas essas apostas vão se virar contra ele, né? A coisa que você acabou de dizer, vai gerar inflação, vai afetar a competitividade dos Estados Unidos, ele não sabe disso, sendo quem é e tendo uma carreira toda empresarial bem-sucedida? Não, ele é do ramo imobiliário, né? Da construção civil, compra e venda de imóveis e depois enveredou pela televisão, né? Tinha um programa de televisão. Ele é profundamente ignorante a respeito do funcionamento geral da economia, da macroeconomia, que dirá das relações internacionais. Mas mesmo seus conselheiros? Ele não ouve ninguém, o Trump. Quando alguém, inclusive os militares, o Pentágono, tem relatos incríveis sobre isso, né? Quando alguém começa a explicar as coisas para ele fica impaciente, ele se sente diminuído, ele acha que a pessoa está achando que sabe mais do que ele. Ele fala, não vem me dar lição, não vem me dar aula, eu não gosto disso, eu já sei tudo, eu já entendo tudo. Ele se acha superior. Na verdade, ele se sente inferior, né? Mas tenta se colocar a posição do arrogante, né? Que é como se fosse superior. Mas o Trump é muito ignorante a respeito de um monte de coisas, né? No começo da pandemia, ele recomendou às pessoas que inoculassem detergente no sangue para se proteger do vírus da Covid. Essa coisa que ele disse a respeito da faixa de Gaza é absolutamente sem lógica, absurda, né? Retirar a população de lá para construir um balneário, enfim. E os raciocínios dele também sobre economia são paupérrimos, são muito primários. E por serem primários, eles são intuitivos, né? Porque a economia ela é complexa, o mundo é complicado. O mundo é, em grande parte, contraintuitivo, né? E agora, o senso comum, no sentido mais básico, ele dá vazão a crenças, né, a ideias, mas em todos os campos do conhecimento as coisas são mais complexas do que os não especialistas imaginam, né, assim, no meio ambiente, em todas
todos os aspectos. Então, ele se beneficia muito da falta de conhecimento das pessoas comuns a respeito das coisas. Isso se aplica também à economia. E mesmo como empresário, a performance dele é muito questionável. Ele nunca quis apresentar a declaração de imposto de renda dele, porque ele não é bilionário. Ele é cheio de dívidas, ele apresenta uma imagem dele, ele é uma pessoa rica, sem dúvida, tem balneários, tem avião, tem um monte de coisa, mas ele perdeu muito dinheiro em apostas erradas e tal. Ele não é isso que ele quer que as pessoas acreditem que ele seja.